Apocalipse 13, versículo 16. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. E já vamos começar. Eventos finais, página 82. Vamos lá. Argumentos dos defensores da lei dominical. Argumentos dos defensores da lei dominical. Chegar mais perto um pouquinho de vocês aqui, ó. Olha só. Satanás dá sua interpretação aos eventos e as pessoas pensam como ele quer que o façam. Tá? Que as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo. Imaginando aplacar a lei de Deus, essas pessoas influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Então nós vamos ler de novo para você prestar atenção. Argumentos dos defensores da lei dominical. Satanás dá sua interpretação aos eventos e as pessoas pensam como ele quer que façam. Que as calamidades que enchem a terra constitui o resultado da transgressão do domingo, imaginando aplacar a lei de Deus. Essas pessoas influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Este mesmo grupo apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra pode ser atribuída em grande parte à profanação do descanso dominical e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste nisso, especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. O protestantismo e o catolicismo agirão unidos. O protestantismo e o catolicismo agirão juntos. O protestantismo se colocará ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina. E será nessa ocasião em que Deus efetuará sua obra estranha. Obra na terra. Vamos continuar aqui então. Vamos avançando, pegando as partes principais que você deve estudar depois com oração em casa. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante republicano e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo das obras miraculosas de Satanás e que o fim está próximo. Então nós vamos aqui apenas fazer pequenas pinceladas para que você estude também, tá bom? Com a aproximação dos exércitos romanos, foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém. Assim, essa apostasia será para nós um sinal de que o limite da paciência de Deus foi atingido. Olha só que coisa importante, presta atenção. Olha aqui, ó. Como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da iminente destruição de Jerusalém, assim essa apostasia será para nós o sinal de que o limite da paciência de Deus foi atingido. Precisamos tomar a firme posição de que não reverenciaremos Precisamos tomar a posição de que não reverenciaremos o primeiro dia da semana, como se fosse o sábado, pois ele não é o dia que foi abençoado e santificado por Jeová. E reverenciar o domingo, não nos colocaremos ao lado do grande enganador. Jamais, né? Vamos ver outros tópicos aqui importantes. Decreto de alcance do global. Decreto de alcance do global. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que adorem esse sábado falso. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo mundo. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar ao papado, a fim de dominar a consciência e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países do mundo serão induzidos a imitar seu exemplo. A questão do sábado será o ponto controverso do grande conflito final, em que o mundo inteiro será envolvido. As nações estrangeiras seguirão seu exemplo, exemplo dos Estados Unidos. Embora essa nação seja líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo, em toda a parte do mundo. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, preste bem atenção, Deus se revelará. Quando as leis humanas forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar as pessoas a guardar
Primeiro dia da semana, sabe que chegou o tempo para Deus agir. A substituição da lei de Deus pela lei dos homens e a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Então nós precisamos orar e ficar atentos. Olha só que interessante. Chegando mais perto de você um pouquinho. O mundo todo será atingido. A inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não renderam homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Forte, né? O mundo todo será atingido. O mundo todo será instigado, O mundo todo será instigado. A inimizade contra os adventistas do sétimo dia, porque eles não renderam homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Os que desobedecem à lei de Deus, fazendo leis humanas, eles obrigarão as pessoas a aceitar. Homens imaginarão, deliberarão e planejarão o que fazer. Eles dizem que o mundo inteiro guarda o domingo. Então, por que esse povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país? Olha só o que eles vão dizer. Então, porque esse povo, de número tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país? Vamos aqui pegar mais uma partezinha aqui. Todo mundo cristão está envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Olha só que coisa forte. Todo mundo cristão está envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Os cristãos estarão divididos em dois grandes grupos. Olha só, presta bem atenção. Os cristãos estarão divididos em dois grandes grupos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E os que adoram a besta e a sua imagem recebem o seu sinal. Você viu aqui? Coisa forte? Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Que lado você quer estar? Agora, naquele dia. E eu também. Os cristãos estarão divididos em dois grandes grupos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E os que adoram a besta e a sua imagem. Recebem o seu sinal. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia no cristianismo, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor, observando o domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Vocês viram que coisa forte? Vou repetir aqui. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia do cristianismo, e a autoridade religiosa e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena maioria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de ódio universal. Quando o decreto promulgado por vários governantes do mundo cristão contra os observadores dos mandamentos, eles retiraram a proteção do governo, abandonando aos que desejam destruir o povo de Deus. Neste momento, devem fugir das cidades e vilas e se reunir em grupos, habitando os lugares mais desertos, solitários. Preste bem atenção, isso vai ser um sinal para nós. Quando o decreto promulgado por vários governantes do mundo cristão contra os observadores dos mandamentos, eles tiraram a proteção do governo, abandonando os que desejam destruir o povo, o povo de Deus deve fugir das cidades e vilas e se reunir em grupos, habitando os lugares mais desertos e solitários. Mais uma partezinha aqui, procurando aqui, pra gente fechar aqui. Já vai fechar, não vai ficar longo esse vídeo. Última parte. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Isso está lá em Atos 5:29. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Último parágrafo que nós vamos ler, 2 textos ali, vamos finalizar. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanas, talvez ainda não seja permitido viver entre as pessoas, comprar, vender e ter nossos direitos respeitados. Porém, se mantivermos lealdade a Deus, isso se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm se coligado para esmagar o juízo independente das questões da fé religiosa e do controle da consciência humana. O povo de Deus reconhecerá o governo humano como sistema estabelecido por determinação divina e por preceito e exemplo, ensinará a obediência a ele como deve ser sagrado, enquanto sua autoridade for exercida em legítima esfera de ação. Mas quando suas reivindicações estiverem em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer a Deus
antes a Deus que aos homens. Entendeu? Presta bem atenção nessa frasezinha aqui, ó. Olha só que importante. Mas quando as reivindicações estiverem em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda legislação humana. Vou repetir de novo. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda legislação humana. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado, por assim diz a igreja ou Estado. Vou repetir. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado, por assim diz a igreja ou Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os ditames das autoridades terrestres. Louvado seja Deus. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os ditames das autoridades terrestres. Satanás oferece aos seres humanos os reinos do mundo se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e perderão o céu. Olha só que forte. Satanás oferece aos seres humanos os reinos do mundo se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e perderão o céu. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. Melhor passar fome do que mentir. Então, aqui eu quero ler aqui duas partes. Aqui Deus vai cuidar de nós e vai estar sempre nos abençoando, nos protegendo. Eu quero ler um texto aqui, ó. Isaías 58, versículo 3. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado eleitor, santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor assim diz. Amém? Então, no sábado santo de Deus, nós devemos fazer os interesses de Deus e não os nossos próprios interesses. Ok? Ezequiel 20, versículo 12. Olha só que coisa linda. Também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, o santifico. Ezequiel 20, 20. Também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, o santifico. Então, sábado, né? Selo do Deus vivo, sinal entre Deus e o seu povo. Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém? Ezequiel 20, 20. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o sábado é o selo do Deus vivo. É um sinal entre Deus e o seu povo. E o último texto que eu quero ler para nós orarmos aqui é 2 textos. Gênesis 2 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizer. Amém? Sempre vamos ficar com a palavra de Deus. Gênesis 2, versículo 1 de novo. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o dia 7 a sua obra, fizera. Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Então, ele descansou, santificou e abençoou esse dia. E aqui também o último texto, agora sim. Agora vamos para concluir aqui. Estou procurando só um pouquinho. Achei. Êxodo 20 aqui. Vamos ler aqui. Versículo 8, tá? Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há. Mas ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e santificou. Amém? Vou ler para a gente concluir. Último texto. Êxodo 20, versículo 7. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor. Lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua serva, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso abençoou o dia de sábado. Amém? Então vamos orar, que você e eu possamos ter Cristo como nosso Senhor, e Salvador, sempre, ter a palavra de Deus, coração, estudar o Espírito por si, e aceitar Jesus, e também toda a palavra dele, os mandamentos de Deus,
E, acima de tudo, o Sábado Santo, que mostra que nós temos o Senhor, temos um Criador e só Ele nós devemos adorar. Vamos orar. E que a gente possa entender que a gente não sair desse vídeo sem entender a mensagem que foi passada aqui. Que o sábado é importante. Que ler os livros que foram inspirados por Deus são importantes. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigado pela tua atenção e vamos orar. Querido bondoso Deus, que a gente possa entender os tempos solenes que estamos vivendo, pregamos a Jesus, amamos a palavra, amamos tudo que Ele deixou ali na palavra dEle, os mandamentos de Deus, o sábado santo, separado e abençoado, que esteja no nosso coração, que nós possamos cada dia continuar por ser Deus vivo na nossa vida. E não importa as circunstâncias, as leis que foram impostas pelo mundo, pela sociedade, pelos governos, nós estamos sempre ao lado de Jesus e ao lado da palavra dele. E este vídeo simples, com a tua Bíblia, com a você que for aberto para os irmãos, para os amigos, que o Senhor possa fazer a diferença lá para eles que nós não conseguimos. Isso é tudo para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para vocês e com Jesus. Até a próxima. Com Deus.